Vamos lá, gente, ó. Precisamos saltar de cultura para a justiça. Esse próximo painel reúne nossas potências jurídicas para falar de compromissos do direito com a equidade racial. Então, vamos entender como esses escritórios estão estimulando a diversidade nas empresas. E para ser sponsor deste painel, nada menos que o nosso Master Showman, Master Showman, Dr. Fabiano Rosas. Vem pra cá, doutor. Ó, olha aí, ó. Também, já está no teatro musical. Ele que é o CEO da PMR Advocacia e autor de livros sobre compliance que gentileza, antidiscriminatório. Estou lhe apresentando. O doutor Fabiano, é você que fala. Vamos indo, está indo, amiga, tudo certo. Vai. Doutor Fabiano recebe doutor Renê Medrado, o sócio do escritório Pinheiro Neto. Recebe também a doutora Flávia Regina, sócia do escritório Matos Filho. E, posso continuar? Pode, querida. A doutora Isabela Cardoso, sócia do escritório Daniel Law. Tudo bem, Olá, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, querido? E tudo bem? Bem-vindos, meninos. Fica à vontade. É com vocês. Tu comanda o barco agora. Tempo. O negócio ali, o negócio vai... Ó. Uma alegria muito grande. Eu quero começar agradecendo o Pacto pela Promoção da Equidade, na pessoa do Gilberto, do Gibson, que mais uma vez nos recebe aqui, nesse evento que começa a afirmar, na realidade da reflexão corporativa no Brasil, um ponto importante a cada ano. Eu digo que 2 eventos que o Pacto faz e que hoje tem uma reverberação muito importante para pessoas que, de fato, refletem a decisão no mundo corporativo, que é o evento do Pacto das Pretas e a Conferência Empresarial ESG Racial e ESG Racial. Então, é uma honra muito grande estar aqui, e estar aqui com 3 colegas advogados, doutora Isabela Cardoso, doutora Flávia Regina e doutor Renê Medrado, que representam 3 dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Quando eu falo 3 dos maiores escritórios, acreditem em mim, são escritórios muito robustos. Pinheiro Neto e Matos Filho são potências jurídicas, são escritórios de bilhões de reais, de milhares de advogados e que influenciam o rumo com que o direito é visto no Brasil. O escritório Daniel Law é um escritório fundamental na reflexão sobre propriedade intelectual e isso também é fundamental na construção de uma sociedade que respeite a diversidade, que respeite as pessoas. Esse painel tem um sentido de acontecer. E eu quero pedir licença a você para lhe dizer o sentido desse painel. Quando nós pensamos na luta pela promoção da equidade racial no Brasil e no ambiente corporativo, nós estamos aqui falando a partir da perspectiva do ambiente corporativo, do ambiente de negócios, que oferece oportunidades de mobilidade socioeconômica que são fundamentais para as pessoas negras no Brasil. E aqui fala um advogado que é filho de um motorista, neto de uma mulher analfabeta e bisneto de uma mulher escravizada, colhia café aqui em São Paulo, minha bisavó, e hoje eu tenho a alegria nesse palco, Isabela, de celebrar 18 anos que eu assinei, Gilberto, o ato constitutivo, o contrato social do meu escritório, com um sonho na cabeça, algumas ilusões, algumas foram desfeitas e outras viraram realidade. Mas por que eu quero fazer essa reflexão e já passar a bola direto para a Isabela na primeira pergunta? Porque uma parte fundamental da jornada que nós precisamos viver no Brasil para a promoção de equidade racial, de fato, passa pelo mundo jurídico. Uma parte fundamental dessa luta, e eu não vou usar essa palavra de forma incauta, eu estou usando essa palavra no seu sentido conotativo profundo. Essa luta, ela passa pelo mundo jurídico. Porque a escravização no Brasil foi um processo jurídico também. E a nossa libertação é um processo jurídico. Gilberto bebe muito da fonte dos Estados Unidos, onde ele mora, né? E a luta dos civil rights americanos na década de 60, que você certamente conhece, o Luther King, o trabalho do Malcolm X, e tudo que se viveu, Marcha de Selma, a gente às vezes tem mais referências da luta americana do que da luta brasileira, e isso cada vez mais está mudando, felizmente, pelo nosso trabalho. Mas parte dessa luta americana se dá na trincheira jurídica, para superar as leis de Jim Crow, que, de fato,
estipularam um sistema de segregação nos Estados Unidos concreto. Tem um livro que eu quero recomendar, adoro dar recomendações literárias, chamado Casta, de uma jornalista americana chamada Isabel Wilkerson, uma mulher negra que ganhou o prêmio Pulitzer, jornalista do New York Times, e ela vai escrever um livro chamado Casta, e nesse livro, Renê, ela vai fazer uma reflexão sobre 3 sistemas, Flávia, em que a figura da casta foi o instrumento de opressão de um povo sobre outro. E ela traz na reflexão desse livro, Casta, a sociedade indiana, que tradicionalmente nós conhecemos como uma sociedade castal. Ela traz o nazismo, que como fenômeno jurídico-político teve uma estrutura, um supedâneo, uma arquitetura jurídico-institucional. Tínhamos que refletir sobre Carl Schmitt e outros doutrinadores. E o terceiro sistema que ela traz é o sistema americano. E quando ela vai falar das castas nos Estados Unidos, ela conta que na década de 40, doutrinadores nazistas foram aos Estados Unidos compreender como se estruturou o sistema judicial a partir das leis de Jim Crow para criar uma sociedade castal nos Estados Unidos. Essa não é um painel triste, esse é um painel potente, porque são 3 escritórios, mais o meu, que é o menorzinho aqui, mas incomoda. São 4 escritórios de advocacia comprometidos com a construção de uma sociedade com equidade. São 4 escritórios que estão trabalhando para viver a equidade racial dentro dos seus escritórios. São 4 escritórios que, de certa maneira, conseguem influenciar um pouco o debate brasileiro. Sem mais delongas, porque eu sou só o moderador, showman, como diz o Gibson, e você vai me pagar por isso, Gibson. Eu vou passar a palavra à Isabela Cardoso, minha colega, e eu tenho aqui uma primeira pergunta, que é no setor da propriedade intelectual e inovação, como você hoje vê, como advogada e como Daniel, o Locke, o escritório, o engajamento de lideranças corporativas para a promoção de inclusão racial e de gênero, que garanta a diversidade, promove a diversidade, sobretudo nesse momento que a gente começa a refletir um downsizing, né? Nós estamos perdendo espaço, perdendo cadeiras, juniorizando cadeiras, eliminando áreas. Como você vê e como o Daniel pode ajudar essas companhias que atendem a ter uma visão um pouco mais atenta aos desafios e às oportunidades. Seja bem-vinda. Obrigada, Fabiano. Um prazer te conhecer. É um prazer estar aqui. Obrigado ao Pacto, obrigado, Gilberto, obrigado, Gibson. Enfim, eu fiquei esse dia e meio aqui assistindo alguns dos painéis e muito se falou sobre várias coisas que a gente faz nos escritórios para engajamento de liderança. Se falou, né, em meritocracia, se falou muito em governança, se falou muito em resultados financeiros e o que vem de você ter um time diverso ou não. E aí eu fiquei pensando que eu não queria falar de nada disso diretamente e que eu acho que talvez o que esteja faltando para os escritórios se tornarem mais diversos é a conexão humana mesmo, sabe? E aí eu resolvi que eu queria contar uma historinha aqui, é uma história breve, mas eu queria dar um exemplo de como você pode gerar um engajamento saindo um pouco desse pensamento hegemônico, colonizador e essencialmente branco, que a gente tenta aplicar nas nossas organizações para mudar uma estrutura. E, sei lá, eu penso que se você continua fazendo a mesma coisa, você produz os mesmos resultados, né? Então, eu pensei numa atividade que a gente fez lá no escritório ontem. O escritório, há mais ou menos uns 4 anos, ele tem uma política muito bem estruturada de investimento social. E um dos nossos parceiros é uma produtora de filme. A gente está partindo para o 2º projeto com eles. E, recentemente, a gente apoiou eles num filme que foi lançado chamado Rio Negro, que, inclusive, eu recomendo para todo mundo que ainda não teve a oportunidade de ver. E ontem a gente fez uma atividade formativa no escritório que ela contava com os 2 diretores do filme e só com a Helena Teodoro, né? Então, assim, não precisaria nem falar muito mais do que foi isso. Mas a gente conversou um pouco de como que era a produção de um filme e os diretores trouxeram, né, como foi possível, e são 2 diretores brancos, então 2 aliados da causa racial, e eles trouxeram uma série de coisas que se conectavam com o nosso negócio, que se conectavam com a gente como pessoas. Um dos diretores ele falou muito sobre a história do Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro ele foi construído por pessoas negras, tanto urbanisticamente quanto culturalmente, e, enfim, todos os aspectos do Rio de Janeiro são negros e muitas vezes essa identidade é negada, né? E como que ele pôde produzir esse filme
por ele ter uma equipe que era majoritariamente negra, porque, da perspectiva dele, ele jamais poderia ter produzido esse filme. E o outro diretor, ele falou muito sobre a escolha dos materiais, dos conteúdos, das imagens, e como você tem que descolonizar o seu olhar para você poder trazer imagens que, de fato, contem aquela história que você quer contar. E, por fim, a Helena Teodoro ficou falando com a gente sobre a construção de uma outra identidade negra, né? Da gente entender que o Brasil foi construído pelas pessoas negras, da gente entender que, por exemplo, o botânico que criou o Jardim Botânico, o conceito, as plantas, era um botânico negro, e como essas histórias são invisibilizadas e não são contadas. E por que que eu estou falando tudo isso, né? Que parece que eu estou fugindo da pergunta que você me fez. Porque eu acho que a gente tem que reaprender a olhar as coisas. Eu acho que a gente tem que reaprender a reconhecer a potência do outro sem ser um olhar no espelho, sabe? Então, como que a gente se torna um escritório mais forte? Eu acho que é através das conexões humanas mesmo, sabe? Porque a gente vem se desconectando, né? E eu acho que a gente deixa de olhar para o outro. E eu acho que a gente deixa de... talvez, às vezes, quando você pensa numa manutenção de privilégio e de status quo, você, às vezes, pensa que você está negando um direito e um acesso a uma abstração. E, quando essa abstração ela é uma pessoa, né, essa pessoa tem nome, essa pessoa tem história, essa pessoa tem a potência dela, isso fica muito mais difícil. Então, eu acho que essa conversa de engajamento de liderança, ela, sim, tem que passar por uma materialidade de você apresentar resultados concretos, números concretos, não é disso que eu estou falando, mas eu acho que ela tem que começar pelo olhar para o outro, e ela tem que começar por essa conexão. Então, muitas vezes, através de... Hoje, né, a gente viu aqui samba, a gente viu aqui um filme. Muitas vezes, esses conteúdos eles são tão educativos ou mais educativos do que você ficar aqui falando de conceitos que, para muitas pessoas, podem parecer abstratos, né? Então, eu acho que o engajamento ele parte por essa reconexão de pessoas. Maravilha. É a perspectiva do ser humano no centro, né? Flávia, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu quero te contar uma historinha rápida antes de passar a palavra. Quando eu criei o escritório, eu comecei a olhar muito Matos Filho como um benchmarking. Você mira em Marte para tentar acertar a estrela, um escritóriozinho pequeno, olhando um dos maiores do Brasil. É meio ousado, mas foi o que eu fiz. E esse ano, na Chambers, nosso escritório disputou com vocês o prêmio de Diversity, Equity and Inclusion Law Firm do ano. E nós ganhamos o Matos Filho. E eu encontrei o Quiroga e disse, Quiroga, deixa eu te contar uma história, e contei para ele. Comecei te observando, sei que estou muito longe de competir com você, mas você sabe que a gente ganhou um prêmio de você. Ele começou a rir, fui almoçar com ele lá no escritório, falamos muito, e ele contou muito. O Dr. Quiroga é um expoente na visão de montagem de escritório de advocacia, um homem, inclusive, que é estudado em Harvard, o modelo do Matos Filho é estudado em Harvard hoje. Eu queria te perguntar, como você, Matos Filho, um escritório que rompeu um pouco a narrativa um pouco mais tradicional, com comunicação, com novas práticas, como você tem assessorado empresas a equilibrar a promoção e a diversidade, a equidade, com proteção à reputação no mercado? A gente vê que companhias hoje sofrem abalos reputacionais quando não compreendem que o respeito à diversidade ele é um ativo, mas ele também é um risco. Como é que você vê isso no mercado hoje? Bom, boa tarde a todas e todas. É um prazer estar aqui. Obrigada pela introdução, Fabiano, super calorosa. Obrigada, Gilberto. Obrigada, Gibson, que eu não estou vendo o Gibson aqui, pelo convite para estar aqui. Acho que, antes de falar da gente para fora, falar só 2 minutinhos da gente para dentro, acho que a gente fez uma lição de casa importante, e que eu acho que dá para o escritório uma legitimidade para falar para os nossos clientes, olha, é isso aqui que você tem que fazer, é essa política que você tem que estudar, é isso que você tem que implementar, e é isso que você efetivamente tem que realizar a partir do momento do estudo, da reflexão e colocar em prática tudo aquilo que estão nas palavras, porque a gente pode ter políticas maravilhosas, né? A gente pode ajudar os nossos clientes a escreverem políticas brilhantes, lindas, que não vão sair do papel e que não vão ser respeitadas no seu dia a dia.
Então, acho que a gente, alguns anos atrás, criou um programa de diversidade no escritório e que tem um núcleo de diversidade racial, que é o SOMA, e hoje em dia a gente se preocupa muito em manter ativo todos os nossos grupos de afinidade, e o Soma Talentos é um deles, e hoje eu olho para o escritório e falo, nossa, a gente vive num escritório diferente, porque a gente busca privilegiar, de fato, talentos diversos, em todas as suas diversidades, nas interseccionalidades e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto. E a gente também, quando fez uma mudança no programa Pro Bono do escritório, lá em 2015, quando a gente pôde atender pessoas físicas pelo programa Pro Bono, a gente escolheu como uma das áreas prioritárias de atuação do Pro Bono os direitos étnico-raciais. Então, isso nos possibilitou chegar próximo de organizações muito bacanas, né? De criar Instituto Sueli Carneiro, de chegar próximo do Guelé 10 e entender ali... Criar o pacto, exatamente, criar o pacto. Acho que isso ajudou a gente a pensar e criar o pacto. Então, o que a gente tem feito para os nossos clientes? Eu acho que muito mais do que um trabalho de contencioso, a gente até já teve alguns, é um trabalho preventivo que a gente vem fazendo, exatamente ajudando os nossos clientes a pensarem nessas políticas de diversidade. Acho que tem uma questão por trás dos clientes também terem um interesse na elaboração das políticas, de como colocá-las em prática, efetivamente, até porque novas regulações foram surgindo, acho que tem a regulação da CVM, que, a partir do ano que vem, as companhias abertas vão ter que declarar efetivamente a diversidade racial, de gênero, então os números vão ter que estar lá. A B3 também fez uma regra em que você precisa ter um membro no conselho que seja de um grupo minorizado. Então, acho que isso também é um outro ponto importante. Se a gente for olhar em termos de governança, no caderno do IBGC já tem regras de governança olhando especificamente para a diversidade. Então, acho que assim, os grandes clientes, as companhias estão olhando para isso. Então, acho que o nosso papel, até quando a gente defende um cliente, uma companhia aberta, que teve uma questão efetiva de diversidade e que teve um questionamento por parte de uma organização da sociedade civil por descumprimento e teve que se socorrer, não, na verdade, teve que se socorrer dos advogados por um processo judicial, é agir pensando naquilo que é correto. Não só pura e simplesmente na defesa desse cliente, assim, todo mundo tem direito à defesa, mas qual é a defesa que a gente vai fazer? Se, de fato, teve um descumprimento efetivo, não vamos falar que esse cliente não descumpriu, obviamente, a gente tem que ser coerente com os princípios e com os valores que são até do próprio escritório e com as normas que estão por aí. Então, vamos pensar em fazer um ajustamento de conduta, vamos pensar em como trazer a reflexão para essa companhia para que ela passe a agir diferente dali para frente, a partir de eventos que eu acho que, no final do dia, ninguém quer passar por isso, porque eles são eventos que impactam diretamente as marcas das companhias. E o nosso papel, enquanto advogado, é prevenir que essas coisas aconteçam, mas, genuinamente, para que ocorra, como muito bem falado pela Isabela, uma transformação, de fato. Porque, como eu falei, o papel vai aceitar tudo, e se a gente tiver uma postura de simplesmente defender o nosso cliente sem olhar se efetivamente houve um descumprimento, a gente não vai estar mudando nada, a gente não vai estar transformando nada e, de fato, a gente não vai ter um mundo melhor. Então, acho que sim, o papel do escritório em tudo isso, acho que ajudar os nossos clientes na elaboração das políticas, em pensar como trazer a questão da diversidade na contratação de fornecedores, nos processos de due diligence de contratação de fornecedores. Claro que tem um aspecto que é essencialmente técnico, mas eu acho que, além disso, a gente tem que olhar para um aspecto que é transformacional e que não é essencialmente técnico. Mostrar para todos esses nossos clientes a importância de se olhar, ter um olhar diferente
para a diversidade. É um olhar que, sem dúvida nenhuma, vai ser ganha-ganha. E acho que a gente ainda, Fabiano, vai ter um tempo, sabe? Acho que a gente está no início de um processo que não... Eu acho que, assim, até falando pelo próprio escritório, quando eu olho 5 anos atrás, acho que a gente já está muito diferente, mas a gente ainda não está ideal. Então, acho que a gente está no começo de uma grande jornada. Eu acho que, trazendo um pouco para os princípios ESG é uma grande jornada. A gente está no começo dessa jornada, e o nosso papel, enquanto advogado, é promover, fazer com que esses clientes entendam essa jornada transformacional, que vai ser melhor para todo mundo. Nós estamos aqui nesse auditório com uma potência dessa luta, que é o Frei Davi. E o Frei Davi é uma potência moral e uma potência de pressão. Hoje, muitas companhias têm medo do Frei Davi. E tem que ter mesmo. Palmas para o Frei Davi. Tem que ter mesmo. Porque sabe, Flávia, uma parte incrível dessa luta se dá com o que nós fazemos aqui em termos de pressão e de potência. E nós aqui do lado de cá, do direito, Frei Davi, o direito foi criado no Brasil para preservar o interesse e o privilégio de quem tem poder. Isso ainda é feito. Num Supremo que até hoje não teve uma mulher negra. Só teve um homem negro até hoje. Num TJ de São Paulo, que eu não sei quantos tem, e aí nós ficaremos até amanhã falando disso. Esse painel é importante, porque aqui tem capacidade de alertar grandes companhias do Brasil que mudem a visão pelo amor ou pela dor. Pelo amor é uma adesão ética, compreendendo, René, o princípio do que significa equidade, justiça, igualdade, isonomia e todos os valores esculpidos na Constituição de 88. Isso é pelo amor. E se dá. A gente tem grandes empresas que estão realmente mudando a mentalidade, né? Eu atendo uma delas, por exemplo, a EGEA, hoje tem uma visão de equidade muito profunda, porque tem um CEO comprometido com isso, que é o CACEB, né? Que é o Radamés CACEB. Agora, às vezes não vem pelo amor, às vezes vem pela dor. Às vezes precisa uma empresa destruir uma cidade inteira depois que uma barragem explode para compreender que proteção ambiental e proteção dos povos e das culturas é algo que vai além da última linha do balanço. Vou passar a palavra para o Dr. René Medrado, que é do Pinheiro Neto, talvez o mais antigo e tradicional escritório hoje do Brasil. Dr. René, sei que o senhor é da área internacional, da área do direito econômico, trabalha com M&As, com concorrência, com direito concorrencial. Antes de lhe fazer a pergunta, eu me recordo, ano passado eu fui dar uma conferência a convite do Financial Times em Nova York, e o tema era o S do ESG. Porque a gente fala muito de environmental, de ambiente, e fala muito de governance, de governança corporativa, e esquece do S. E quem não esquece do S, às vezes acha que o S é outra coisa, Gilberto. Que o S é filantropia, responsabilidade social e empresarial. O S não é isso. O S é redução de desigualdade, o S é antidiscriminação, o S é combate ao assédio sexual, combate ao assédio moral, o S é o combate a todas as discriminações no ambiente corporativo, o S é combate ao racismo, à homofobia, ao capacitismo, ao etarismo, à misoginia, ao sexismo. O S é isso. Agora, eu queria, antes de passar a palavra para o Dr. René, dizer uma coisa para você. Quando os bancos criaram ESG, porque não foi uma ONG, não foi academia, não veio de Harvard, Yale, Princeton, Brown, não. Foram os bancos com a ONU no Global Compact. Eles criaram o conceito de ESG por um motivo, para proteção de risco. Para impedir que, daqui a um pouco, o capital investido por uma companhia virasse pó depois que o Golfo do México fosse destruído por um vazamento de petróleo, ou impedir que, daqui a um pouco, o capital investido por um banco ou por um fundo de hedge qualquer virasse pó diante de um crime contra uma comunidade originária. E esses princípios são radares de proteção e mitigação de risco. Não é isso, Gilberto? Você que é homem dos bancos, né? E certamente o teu banco é um signatário do Global Compact lá na origem, não é? O Banco do Brasil é o único banco brasileiro que assinou na origem o Global Compact. Doutor René, o senhor hoje é um advogado que trabalha com negócios imensos, com grandes corporações, e corporações que têm uma visão transnacional.
que às vezes tem um headquarter que não está aqui, que está na Noruega, que está na Suécia, que está nos Estados Unidos, que tem outros desafios. Hoje, como é que o senhor vê a experiência do Pinheiro Neto? Quais são as maiores barreiras, as mais comuns nas corporações para, de fato, implementar políticas de diversidade e inclusão? E como o escritório pode ajudar, e aqui não é uma casca de banana, mas é uma pergunta honesta, como o escritório pode ajudar a convencer C-Level, esse nome é bonito, né? C-Level, parece uma marca de perfume, né? Eu vou usar um C-Level hoje. Como pode convencer a alta governança, o board, o conselho de administração, pelo amor, a aderir a causas que são humanas e dignas, ou pela dor, avisando que corporações podem ser destruídas e, no caso do Brasil, CPFs podem ir parar em lugares não muito agradáveis se não respeitarem aquilo que nós entendemos como hoje elementar, que é a proteção da pessoa humana. Fabiano, bom, primeiro, boa tarde, um grande prazer estar aqui. Gilberto, obrigado pelo convite. Isabela, Flávia, prazer estar aqui junto com vocês. A sua pergunta, eu acho que ela vai justamente no âmago da questão, né? Nós, que somos o escritório que, obviamente, tem a liderança do mercado, nós temos, obviamente, uma responsabilidade ainda maior, né? Então, como líder ali de diversidade no escritório, junto com outros meus sócios, nós temos trabalhado, num primeiro momento, assumindo justamente a responsabilidade de indicar o nosso compromisso com a questão, especificamente com a questão racial. E nós fizemos isso com base, principalmente, obviamente, que passou por um processo interno de buscar o entendimento e um alinhamento interno dos sócios em relação à própria importância do tema, que evoluiu ao longo do tempo. Então, você imaginar, eu estou no escritório há 29 anos, eu comecei lá como estagiário, sou testemunha, obviamente, do progresso do tema. Então, já de 10 anos para cá, é um tema que já se fala mais naturalmente. Hoje, então, é um tema que procuramos fazer trabalhos internos, treinamentos internos, não só para todos os associados, mas também para os sócios, para justamente terem capacidade de lidar com o tema e não terem aquele receio de, quando o tema racial é comentado, simplesmente não quererem sequer ou ficarem, de alguma forma, amedrontados com isso, né? Então, eu vejo que a primeira coisa é trabalhar o alinhamento interno, que isso ele é feito de maneira não linear. Então, portanto, assumir que isso acontecerá. Tem pessoas que serão aliadas, que serão identificadas como tais, outros que vão justamente entender a necessidade, seja pelo amor, pela dor, outros talvez ainda não terão esse total alinhamento. Mas, a partir daí, utilizar a força do escritório como propagador e como facilitador dessas ações. Então, eu posso citar algumas iniciativas, como a própria Aliança Jurídica para a Equidade Racial. Matos Filho também participa, outros 12 escritórios junto conosco, já há 6 anos. Partiu justamente da verificação de que apenas 1% dos escritórios, ou 1% dos advogados em escritórios com mais de 150 advogados eram negros. Hoje, 5, 6 anos depois, nós temos uma estatística de 11%. É um avanço, não é ainda, obviamente, suficiente, mas é um caminho relevante. Outra possibilidade também é deixar muito claro para o mercado e para a sociedade o nosso engajamento. Fizemos, por exemplo, um concurso de monografia jurídica sobre tema de equidade racial para atores negros, né? E aí tivemos uma grata surpresa de uma participação imensa de artigos sobre várias questões: sociologia jurídica, história, análise e interpretação jurídica, hermenêutica jurídica, sob a ótica, sob a perspectiva negra. E isso foi bastante interessante, teve, obviamente, uma repercussão, uma repercussão especialmente naqueles que participaram. Então, isso provoca a demanda, provoca justamente para que estudantes e advogados
tenha um espaço para não só escrever, mas escrever sobre a questão de equidade racial, e depois esse conhecimento ele vai ser dividido no meio jurídico, né? Você tocou num ponto muito importante, Fabiano, que é justamente o porquê que a questão racial ela não é só no meio jurídico, mas ela tem uma particularidade, uma dificuldade, uma complexidade no meio jurídico, que é, obviamente, baseado na autoridade, justamente na capacidade da pessoa de se apresentar perante o seu interlocutor como uma autoridade, seja ele advogado perante o seu cliente, que, portanto, deposita sua confiança nele, perante o juiz, perante a autoridade administrativa, etc. Então, essa passagem, essa construção, ela não é feita de maneira instantânea. Obviamente que demanda estudo, demanda dedicação, mas demanda também uma construção de reputação e, muitas vezes, demanda muito capital social. E o capital social, nós sabemos que, muitas vezes, não está reservado ou não está disponível para os estudantes negros e para alguns que vêm, ou muitos que vêm, de condições desfavoráveis do ponto de vista social. Então, também o papel dessas articulações, que são a aliança jurídica, por exemplo, também servem de network para os jovens advogados, e nós vemos também um papel hoje, nós que somos advogados, tem hoje um grupo, já é possível identificar um grupo de advogados negros que são sócios escritórios ou têm posição de liderança, que buscam agora não só com o seu exemplo, com a sua figura, mas também servir de mentor para os que estão chegando, né? Então, esse é um caminho, obviamente, que leva tempo, mas eu diria que, olhando o horizonte de 10 anos para cá, houve mudanças razoáveis, notáveis, mas que, obviamente, ainda requerem muito, muito, muito de todos nós, sendo um trabalho coletivo. Eu tenho dito que eu vou guardar o pessimismo para dias melhores. A gente está vivendo dias difíceis. Então, vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Eu quero dar um testemunho. De fato, esses grandes escritórios vivem uma curva, inclusive de retirada de algumas barreiras, que são barreiras completamente, no fundo, são barreiras que não deveriam existir. E que hoje, inclusive, os mecanismos de tecnologia nos ajudam, né? Você flexibilizar, por exemplo, o domínio do idioma inglês, eu adoro ver isso no Brasil, né? Pessoas que dizem que falam inglês, na hora H não falam nada, essa que é a verdade, e por não falar não escrevem e usam o Google Tradutor. Os escritórios começam a entender que o talento não pode ser filtrado por um idioma que não teve acesso, nem por um diploma de San Fran, nem de Mackenzie, nem de PUC, embora sejam muito boas, mas tem talentos maravilhosos em todas as outras faculdades. E os escritórios estão fazendo isso. E essa mudança se reflete em pequenos atos que geram semiótica. Atenção, nós estamos aqui num grupo de luta, e grupos de luta têm que ter uma visão estratégica dos movimentos. Alguns movimentos são movimentos de confronto direto, outros são movimentos de construção de narrativas e de narrativas simbólicas e semióticas numa sociedade que vive sob essa égide. Vou dar um exemplo. Recentemente, vocês acompanharam o caso da estagiária do Pinheiro Neto, que cometeu uma discriminação nos Jogos Atléticos de São Paulo. Ela foi desligada do escritório no mesmo dia. Eu não vou tocar nesse caso, porque ele deve ter algum elemento sinuoso no escritório, eu não exporia o René a isso. Mas dizer que a decisão do escritório foi automática. Talvez no passado não tivesse sido. E esses movimentos se constroem como? Com amor e com dor. Tem amor, certamente o escritório viu que ali não podia se perpetuar essa conduta, mas também tem um zelo pela sua reputação. Tem um zelo pelo seu posicionamento de mercado. Quero dizer para vocês, quem atende em empresas grandes, hoje respondem todo ano a questionários sobre o nível de diversidade, com indicadores quantitativos e qualitativos. E quando você não explica, quando você não pratica, você explica. Mas vai chegar um ponto que, se você não praticar, eles não vão querer ouvir a sua explicação, porque, querendo ou não, lá de fora vai vir uma pressão, porque em alguns momentos, em algumas praças, o capital está um pouquinho mais inquieto na aceleração dessas agendas. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós temos pouco tempo, mas eu quero deixar uma palavra final para a Isabela, para a Flávia e para o René. E uma micro pergunta. Olhando para o futuro, o olhar é de esperança, o olhar é de medo, o olhar é do quê? Eu acho que o olhar é de ação, né? Porque sem ação não tem mudança, né?
E eu acho que, enfim, eu queria falar um pouco, e muito rapidamente, a gente tinha uma pergunta que falava sobre o pacto e sobre a importância da adesão ao pacto. E eu acho que, por a gente estar aqui, a gente tem esse compromisso de falar sobre isso, né? Então, eu acho que o pacto ele traz uma mesuração tanto quantitativa quanto qualitativa da evolução das empresas e dos escritórios na pauta da equidade racial, né? Então, como quando você iniciou, eu falei um pouco sobre conexões e sobre pessoas, eu acho que, como escritórios, além do compromisso da assinatura do pacto e do avanço na pauta racial, a gente também tem que ter compromisso em olhar para dentro e em mesurar o que a gente faz. Então, assim, hoje, eu tenho muito orgulho de estar no escritório que 30% dos colaboradores se autodeclaram negro. Eu tenho orgulho de estar no escritório que tem equidade salarial de gênero e raça. E eu acho que é muito importante a gente poder falar e cobrar esses aspectos objetivos de todo mundo que está se colocando como agente na pauta racial. Então, eu acho que é um futuro de esperança, mas ele só tem esperança se a gente agir. Então, eu acho que era isso que eu queria falar. Você roubou minha deixa. Eu ia acabar esse painel fazendo um pedido, mas então vou fazer ele agora. Na presença de dois dos maiores escritórios do Brasil, por favor, comuniquem às empresas que vocês atendem que existe o pacto, que existe uma agenda, que existe um grupo sério, que existe um grupo com visão corporativa, porque as empresas exigem isso também, uma associação, uma convergência com o seu objetivo de negócio. Aqui, com a visão do Gilberto e dos conselhos do pacto, existe, e muitas empresas não conhecem. E hoje, nesse momento que a gente vive, de certa maneira, uma juniorização de cadeiras, ou talvez um desfocar da importância do tema, quando vem da voz do René, que vem com o advogado, com toda a introspecção e autoridade que a gente tem, ou tinha, ou constrói, ou continua tendo, quando vem com a visão Flávia, sua, do Matos Filho, do Ítacar, novo CEO, isso reverbera pelo amor e pela dor. É uma oportunidade das empresas compreenderem um fortalecimento reputacional profundo, humanizador, moderno, inovador e, ao mesmo tempo, mitigar e afastar riscos que são reais, riscos que vão virar fiduciários amanhã para os conselheiros, riscos. Fica um pedido. Vocês, Matos Filho, Pinheiro Neto, Machado Mérito, Osine Freire, BMA, Daniel e tantos outros, podem ser indutores de novos atores estarem aqui. Gilberto, com esse pedido, depois a gente podia bater na porta do René, um dia que o Matos Filho está aqui, o Pinheiro está aqui do lado, vamos lá levar uns kits, vamos pedir para ele nos levar em umas reuniões, vamos fazer umas ações assim, ele já faz, mas vamos provocar. Tá aceito. Vamos provocar, porque assim, ser sponsor, e a deixa que a Isabela me dá é essa, né? A gente precisa agir. E agir mostrando os caminhos corretos. Porque em toda luta tem caminhos incorretos. Flávia, René. Pedido feito. Em alguns segundos, porque temos só alguns segundos. Gente, eu diria que estamos no começo da jornada, mas eu vejo isso como uma grande esperança. Acho que, como advogada, a gente tem que agir com ética e ajudar os nossos clientes a usarem cada vez mais a transparência, para que os dados sejam verdadeiros, para que eles sejam transparentes. E por que fazer tudo isso? Como você fala sempre, pelo amor ou pela dor, é a coisa certa a fazer. E eu acho que é isso, a gente escolheu fazer direito, porque em algum momento a gente acreditou no poder da justiça. Então, a gente tem que ajudar os nossos clientes a fazerem e executar as coisas, aquilo que é certo a fazer. É isso. Bom, eu diria que a linha... Às vezes a gente fala para o cliente, não, a gente tem que ir cautelosamente otimista, né? Eu vou tirar o otimista, mas eu acho que a gente tem que buscar calibrar só um pouquinho. Mas o realismo é no sentido de que, quando a gente vê o número de atividades, o número de empresas, de escritórios que têm se engajado e a proliferação das diferentes ações, isso é o que me dá essa cautela otimista de que o futuro será melhor, né? Justamente porque é uma ação que ela é coletiva
e que se justapõem. Então, são diversas ações que vão se somando e que, obviamente, vai retirando as resistências e o conhecimento também, acho que é importante, ele vai se formando e vai se espalhando. Então, acho que a visão para frente é positiva, e o dia que quiser, o Gilberto já foi lá no escritório, obviamente, já tivemos um café da manhã lá com CEOs, portas sempre abertas, quando quiserem, só nos chamar. Muito obrigado. Em nome do Pacto, do Dr. René Medrado Pinheiro Neto, advogados, doutora Flávia Cardoso Matos Filho, advogados, doutora Flávia Regina, sócia do Matos Filho, advogados, doutora Isabela Cardoso, sócia do Daniel Ló. Muito obrigado, obrigado pela sua atenção, foi uma grande honra. Passamos a quem, de fato, é showman e showwoman. Isso, bem bonitos para fazer a foto.